Pode se assentar. Primeiro domingo do mês para nós, como igreja local aqui em Santarém, é sempre um domingo muito especial, porque é quando nós participamos da mesa do Senhor, da ceia do Senhor. Eu quero ministrar então uma palavra. Nosso texto inicial, nosso texto base inicial está em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 25. O tema da nossa palavra é a nova aliança. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 25. Antes de ler esse versículo, só contextualizar os irmãos a respeito dessa passagem aqui. A igreja de Corinto, ela estava celebrando a ceia de forma equivocada. Os princípios, o ensino da ceia estava sendo distorcido na igreja de Corinto. Então aqui, pela direção do Espírito Santo, o apóstolo Paulo está ministrando a igreja, fazendo lembrar as bases do que é a ceia do Senhor. E ele então retoma as palavras de Jesus nos evangelhos, no versículo 25, fazendo menção do momento em que Jesus ele pega o cálice, segura o cálice nas mãos, e fico a imaginar que foi um momento de expectativa, porque Jesus dá um destaque. Ele segura o cálice. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, eu tenho um sentimento assim, que ele dá um destaque e segura o cálice, mostra para eles dizendo, olha, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Ele destaca dizendo, olha, este é o cálice de uma nova aliança. Uma aliança é um acordo entre duas partes. Toda aliança tem um mediador, toda aliança tem os termos da aliança, os acordos, os compromissos, e toda aliança tem os benefícios da aliança. E é interessante você olhar que todos os cerimoniais, toda a forma de algum tipo de ritual no Velho Testamento, eles sempre projetam para o futuro, né? E o que nós temos depois de Jesus, a Santa Ceia, o batismo, é fruto de algo que já foi conquistado. No Velho Testamento era fruto de algo que ainda seria conquistado. No tempo em que nós vivemos, é fruto de algo que já foi conquistado. Nessa nova aliança, Jesus é o sumo sacerdote. Na primeira aliança baseada na lei de Moisés, o sumo sacerdote, ele era o mediador dessa aliança. Quem eram os sumos sacerdotes? Eram os descendentes de Arão. Deus escolheu a família de Arão para entregar nas mãos deles essa responsabilidade de ministrar diante de Deus, de chegar diante de Deus em favor do povo, em nome do povo, de oferecer o sacrifício em nome do povo. Então esse era o sumo sacerdote. Mas na nova aliança, o sumo sacerdote é Jesus. E veja que a nova aliança, ela é superior, a aliança em Cristo Jesus é superior. Lá em Hebreus capítulo 7, versículo 23, nós vamos aprender assim, 7:23, ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Já começa um destaque dessa nova aliança. Na nova aliança nós temos apenas um sumo sacerdote. Na antiga aliança tinha uma família que tinha um sumo sacerdócio, mas os sacerdotes morriam, e quando morria precisava levantar um outro, e quando morria precisava levantar um outro. Em Hebreus 7:24 nós lemos assim, mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Então a nova aliança, ela é superior, porque o sacerdócio é permanente, é um único sacerdote. Na primeira aliança, o mediador dessa aliança, o sumo sacerdote, ele também era falho. Ele se apresentava diante de Deus para trazer um sacrifício por um povo falho,
mas ele também era falho. Ele também estava no mesmo nível do povo. E na aliança nova, na nova aliança que nós temos em Cristo Jesus, nós temos um sumo sacerdote que é santo, inculpável, puro, separado de pecados e exaltado nos céus. Então, a mediação nessa nova aliança, ela é superior do que a mediação na antiga aliança, porque o sumo sacerdote nessa nova aliança é Jesus Cristo. E quando ele segura o cálice, levanta diante dos discípulos e diz: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, de um novo tratado, de um novo tempo. Por que estou, irmãos, novamente tocando nessa tecla aqui? Eu quero pedir para os irmãos, para a igreja, a ficar atenta. Eu tenho visto aí na internet, a internet tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim. Eu tenho visto alguns movimentos que só falta pegar o animal e trazer no altar para ser sacrificado. Parece em alguns ambientes que a antiga aliança era melhor. Parece em alguns ambientes que essa nova aliança com Cristo Jesus, ela é insuficiente, ao ponto de ter que buscar rituais lá da primeira aliança, que já cumpriu finalidade, já cumpriu o propósito, e sobrepor isso à nova aliança que nós temos em Cristo Jesus. Então, a nova aliança, ela é superior à primeira aliança. A primeira aliança, ela foi imperfeita, ninguém conseguiu cumprir plenamente. Então, irmã, muito cuidado. Existem sutilezas, tem lugares, como eu tenho acompanhado aí nas redes sociais, tem alguns cultos por aí que só falta entrar puxando o animal e ter o altar para o sacerdote sacrificar e fazer ali expiação pelo pecado. Porque cerimoniais, vestimentas, às vezes até música, parece que o que aconteceu lá atrás é mais importante do que aconteceu em Cristo Jesus. Então fique atento. E o crivo para tudo isso aqui é a palavra. Amém? É a palavra de Deus que é a verdade. Então a nova aliança, ela é superior, porque o sacerdote, o sumo sacerdote, ele é superior. Amém? Vamos para os termos dessa nova aliança. Os termos da nova aliança também são superiores. E eu não estou desmerecendo a primeira aliança. Ela cumpriu um propósito, ela cumpriu uma finalidade, e ela só cumpriu o propósito, só cumpriu a finalidade, porque aquilo que ela projetava se cumpriu em Cristo Jesus. Sem Jesus, nem a primeira aliança teria os seus efeitos sobre a vida das pessoas. Olha só os termos da aliança. Na primeira aliança, quem quebrava a lei era maldito, estava debaixo de maldição, e ninguém conseguiu cumprir plenamente. Ninguém. Ah, pastor Moisés, que era o mediador da lei, né? Ele não entrou na terra prometida. Ah, o Arão, Arão construiu o bezerro de ouro. Ninguém conseguiu ser plenamente fiel. É por isso que a Bíblia diz que a lei, em determinado momento, ela se tornou contrária, ela se tornou maldição. A lei se tornou maldição. Por que ela se tornou maldição? Porque ninguém conseguiu cumprir os termos da aliança. E quais eram os termos? Está lá no Deuteronômio, você vê, está todo explicado. Do Levítico, você lê, está tudo estabelecido ali, mas ninguém conseguiu cumprir. Somente um: Jesus. Por isso Jesus é superior, porque ele cumpriu. Nos termos da primeira aliança, um filho, por exemplo, quando ele se rebelava contra o pai, ele tinha que ser levado para fora do arraial e ser apedrejado. Irmãos, que pesado. Ninguém conseguiu cumprir plenamente a primeira aliança. Era cheia de normas e regras. Então, quando eu vejo o pessoal querendo voltar para trás, eu fico pensando: meu Deus, eles não sabem o que estão fazendo. Se souber o jugo total que tem, eles abandonariam de vez e abraçariam a nova aliança em Cristo. Eu já abracei essa aliança nova em Cristo Jesus há muitos anos.
Mas olha como a nova aliança, ela é superior. Ninguém cumpriu plenamente a primeira. Em Hebreus 8:9 nós lemos assim: não será como a aliança. Deus está dizendo: eu vou fazer uma aliança com o meu povo. Ele diz assim: não será como a aliança que fiz com seus antepassados. Aquela aliança era com eles, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu me afastei deles, diz o Senhor. E o escritor de Hebreus está mostrando ali que Deus disse: eu vou celebrar uma nova aliança, que não será como a que foi estabelecida no passado, porque eles não conseguiram cumprir, eles foram infiéis. Eu quero destacar aqui algumas coisas muito chaves dessa nova aliança. Hebreus capítulo 8, se você quiser deixar aberto ali no livro de Hebreus, abra lá no capítulo 8. Lá no capítulo 8, no versículo 12, nós lemos assim: porque eu lhes perdoei a maldade e não lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Isso é da primeira aliança ou da segunda aliança? Da segunda, da nova aliança, porque está dizendo aqui no versículo 7: pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário fazer uma segunda. E seguindo o texto: então chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança. E Jesus fala disso: este é o cálice da nova aliança. Então na aliança anterior, na primeira aliança, eles não conseguiram cumprir, o Senhor se afastou deles. E no versículo 12 de capítulo 8 de Hebreus está dizendo: eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Então na nova aliança, o perdão dos pecados é diferente do que na primeira aliança. Porque na primeira aliança, Hebreus 10, 3 e 4: contudo, esses sacrifícios são a recordação anual dos seus pecados. E na nova aliança está dizendo: eu perdoarei e não me lembrarei mais. Anualmente, quando estavam fazendo o sacrifício, estavam dizendo: nós somos pecadores e continuaremos pecadores, vamos ter que voltar aqui para fazer o sacrifício, e enquanto nós vivemos, nós teremos que voltar aqui para fazer o sacrifício. Na nova aliança, Deus está dizendo: perdoarei e não me lembrarei mais. É chamado de nova aliança. Hebreus 8, 13, chamando nova essa aliança, ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. E ponto final. A primeira aliança cumpriu o seu propósito. Nós vivemos o tempo, e Jesus inaugurou esse tempo. E Jesus iniciou esse tempo dizendo: este cálice, falando de si, de sua vida que seria entregue, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Então a nova aliança não é selada baseado no sangue do animal que era sacrificado, do cordeiro que era sacrificado, mas ela é firmada baseada no sangue de Cristo, que nos purifica de todo pecado, que nos purifica de toda injustiça. Amém, irmãos? Está me acompanhando? A ceia é isso. Esse é o cerimonial. Esse é o ritual da igreja. É isso que nós temos que celebrar. Nós não temos que voltar ao passado, nos vestir de judeus e celebrar as festas judaicas para receber alguma redenção, algum favor de Deus. A primeira aliança cumpriu o seu propósito. Agora nós celebramos aqui a ceia do Senhor. Esse é o cálice da nova aliança no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa questão não é um problema só agora, já no tempo do apóstolo Paulo. Paulo prega aos Gálatas o evangelho de Jesus Cristo, desculpe. Depois ele volta para os Gálatas e diz assim: estou admirado de que tão depressa vocês estão abandonando as bases do evangelho para voltar para as bases da primeira aliança.
As bases da nossa aliança é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo chama a atenção da igreja em Colossos, quando escreve aos Colossenses no capítulo 2, versículo 13 em diante: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Ele nos perdoou em Cristo e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Por que essas ordenanças eram contrárias? Porque ninguém cumpria, se tornou maldição. Ninguém cumpria. Diz que na cruz ele removeu, na cruz ele cancelou, removeu pregando na cruz. E segue: e tendo despojado os principados e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. E diz mais: portanto, não permita que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou em relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombra do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Esta é a realidade. A lei cumpriu o seu propósito. A primeira aliança cumpriu o seu propósito, e ela só cumpriu por causa de Cristo. Amém, meus irmãos? Eu quero mostrar para vocês que os benefícios da nova aliança são melhores do que da primeira aliança. A primeira aliança, ela já começa assim: ela era exclusiva com Israel. A primeira aliança, ela não abria a oportunidade de você participar, porque era para o povo escolhido de Deus. O Senhor manteve essa fidelidade até o fim, até quando a antiga aliança ela foi substituída pela nova aliança. Então, na antiga aliança, para ter o perdão dos pecados, você precisava fazer o sacrifício. E a pessoa sempre estava debaixo de maldição, porque ela nunca conseguia cumprir toda a lei. Mas na primeira aliança, na segunda aliança, na nova aliança, as coisas mudaram. Porque é a partir de Cristo. De que maneira da primeira para a segunda mudou? Ninguém, preste atenção nisso, ninguém renova um contrato fazendo um contrato inferior ao contrato que você já tinha. Eu não faço isso. A gente mexe muito com contrato, né? A gente mexe muito. Olha, deixa eu compartilhar aqui. Eu cheguei lá na última viagem que eu fui resolver uma questão imobiliária numa cidade chamada Nova Andradina, no Mato Grosso do Sul. E quando eu cheguei, os documentos estavam assinados já em 2019, e a gente foi assinado, e não foi feito um contrato ali, foi assinado um contrato e não foi dado andamento no contrato. Então, para regularizar aquele imóvel, a gente já estava com juros e multas para fazer. Dava em torno de R$33 mil para legalizar aquele imóvel que a gente estava comprando da prefeitura, a primeira legalização. Só que quando o contrato foi feito, era 25 mil. Tem vários aqui que são especialistas nessa área aqui, né? Nós temos secretária da habitação aqui no nosso meio. Irmãos, eu cheguei lá e disse: tem que ter alguma coisa. E peguei o contrato, e li o contrato, e analisei o contrato, e fui para um setor, fui para o outro, e consegui que ver no contrato tinha uma brecha para a gente poder negociar. Aí vai no setor de habitação, vai no setor de finanças. Eu fui com o procurador jurídico do município, e encontramos uma maneira legal de voltar à dívida inicial. Uau! Numa manhã, 8 mil a menos. Eu falei assim: está pago a viagem. Está pago com juros e correção monetária. Um acordo tinha sido feito, uma aliança tinha sido feita e não tinha sido cumprido, e veio juros e correção.
Aí eu propus, vamos fazer uma nova aliança. Quais são os aspectos legais para a gente fazer uma nova aliança? Então, ninguém faz um novo contrato inferior ao primeiro. No segundo contrato, você quer corrigir aquilo que no primeiro estava ruim para ti. Eu sou assim, eu acho que uma pessoa inteligente, todo mundo aqui é inteligente, vai fazer um contrato justo. Então, a segunda aliança, a aliança em Cristo Jesus, ela é superior. E ela corrigiu algo. Porque na primeira aliança, as pessoas, elas chegavam ali, traziam os sacrifícios, mas elas voltavam com a culpa. Elas voltavam da mesma maneira, elas só voltavam dizendo: olha, eu fiz alguma coisa lá para amenizar a ira de Deus sobre mim. Já na aliança com Cristo Jesus, como ele, como sumo sacerdote, ele mesmo se entregou, ele sendo perfeito, não tendo culpa, não tendo mancha, ele sendo perfeito no cumprimento da primeira aliança, por conta da sua perfeição, ele então tinha uma autoridade que os outros sacerdotes não tinham, autoridade de entrar na presença de Deus e se oferecer a si mesmo e dizer: a partir de agora está paga a dívida. E detalhe, está pago para quem quiser a redenção sobre si. Aí nós vamos entender o que Paulo escreve à igreja em Éfeso, no capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então ele diz assim: eu morri, e aqueles que pela fé quiserem acessar, podem acessar a graça. A graça não é acessada por um sacrifício de animais, a graça não é acessada por um cerimonial religioso, judaico, de qualquer cultura que seja. A graça não é acessada por isso, a graça é acessada pela fé. É por isso que a gente tem que ter o cuidado para não trazer elementos que já ficaram para trás. Nós acessamos agora a graça, nós acessamos aos céus de maneira diferente, é pela fé. Eu creio em Jesus, pela graça sois salvos mediante a fé. É de graça para aqueles que creem, não foi de graça porque ele se entregou a si mesmo. O evangelista João, ele expressa assim que Jesus veio cumprir o propósito dele, veio para o que era seus, mas no momento que os seus não receberam, a graça se estendeu para quem? Para todos que creem. Então agora você acessa pela fé. Por isso o escritor de Hebreus, em Hebreus 11, vai dizer: sem fé é impossível agradar a Deus. É por fé, é por meio da fé, não é pelo sacrifício, não é por uma festividade específica do passado, é pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É importante, é indispensável que aqueles que se aproximam de Deus cheguem pela fé. Então a graça que é pela fé. Então os benefícios da nova aliança é que a graça agora é acessível a todos. Você pode acessar a graça de Deus, o favor de Deus. Você só precisa crer. Nós estamos numa polêmica no nosso país aí, né, da graça que o presidente deu ao deputado Daniel Silveira. Graça é graça. Ninguém merece a graça. E sabia que esses termos que tem em algumas constituições é baseado nisso, nesse contexto da Bíblia. A graça de Deus é um favor de Deus que a pessoa não merece. A pessoa não merece, ela não teria como pagar, mas alguém vem e paga aquilo que ela não merecia e aquilo que ela não tinha como pagar. Porque às vezes a pessoa não merece, mas ela vai lá e paga e tem. Não é assim? Tem coisa na sociedade que é assim, não é para a pessoa, não merece, mas vai lá e arruma um jeitinho, vai lá. Então a salvação não tem jeitinho, não tem nada que a gente possa fazer, que a gente possa apresentar diante de Deus: Senhor, me salva. Nem os judeus puderam fazer isso. Senhor, nos salva, porque nós somos os judeus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Ele veio para os seus, mas os seus não creram nele. Então a graça, ela alcança
aqueles que não eram merecedores, não teriam como pagar, mas são agraciados, são livres, são perdoados. E muitas pessoas no Novo Testamento acessaram a graça. E eu quero falar de duas que acessaram a graça de Deus. A mulher Ciro-fenícia acessou a graça de Deus. Ela chegou para Jesus, Jesus ainda não tinha sido glorificado, os judeus ainda não tinham manifestado publicamente a sua rejeição ao Messias. E Jesus estava ali, e chega uma mulher que não era judia. E ela olha para Jesus e diz: Jesus, tem misericórdia de mim, a minha filha está sofrendo demais. Aí Jesus disse que ele veio para as ovelhas, ele veio para as ovelhas da casa de Israel. Ela disse: eu sei disso. Em outras palavras, Jesus diz: a mesa será posta para a nação de Israel. Ela disse: eu sei disso. Olha o que diz o texto. Ele lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar. Não está fechando a porta para os não-judeus. Deixe que primeiro os filhos comam até se fartar. Pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Aí ela acessa a graça. Não era a hora ainda. Jesus ainda não tinha cumprido a missão, não tinha sido glorificado ainda, mas ela entende, ela acessa a graça. Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele disse: por causa dessa resposta, você pode ir, a sua graça foi concedida. A tua filha já está livre. Ela acessou a graça. Pela graça sois salvos. O ladrão na cruz acessou a graça, não era para ele, mas ele disse: tem misericórdia de mim, Senhor. E ele foi redimido. Então a aliança inaugurada em Cristo Jesus é superior à primeira aliança. Amém, irmãos? Guarde bem isso. Guarde a sua mente, guarde a tua fé. Guarde a tua fé, porque tem muitos ensinos errôneos, nós chamamos isso de heresias, ensinos distorcidos da palavra. Agora é pela fé que a gente acessa a graça de Deus. Amém? Jesus levanta o cálice e diz: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Vamos colocar em pé, já vamos passar para o nosso tempo de comer do pão e beber do cálice. Nós queremos ter um tempo de oração diante do Senhor. É muito bom quando a gente se prepara para participar. Se prepare agora em oração para participar da ceia do Senhor. Estava dizendo aos irmãos na oração das 22 horas de sexta-feira, que eu gosto sempre, antes de iniciar uma vigília, iniciar um tempo de oração, gosto sempre de adorar a Deus, de se desconectar com tantas coisas que às vezes estão conectadas na nossa mente, no nosso pensamento, e assim nos colocarmos diante do Senhor. Eu te convido para um tempo de oração, um tempo de reflexão, um tempo de preparação para a gente comer da mesa do Senhor. Por mais que você hoje olhe para a sua vida e diga assim: Senhor, eu estou legal, eu estou bem, me sinto bem, não me sinto assim, não sinto nada de repente pesando na minha mente, na minha consciência. Ainda assim é pela graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Feche teus olhos por um instante e comece a refletir sobre isso. Comece a se preparar para participar de algo tão tremendo, que é comer do pão e beber do cálice. Comer da mesa do Senhor, participar da mesa do Senhor, é um privilégio.
Jesus disse que todas as vezes que comerdes desse pão, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Cálice da nova aliança, baseada no sangue do nosso Senhor Jesus. Nós vamos adorar com essa canção, enquanto eu vou descer, me organizar para estar ministrando. A gente vai adorando ao Senhor com essa canção. Grande é o nosso Deus.